Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Prosa e Lei. Aqui a gente pega esse direito e o transforma em prosa. Hoje estamos com a doutora Ana Cláudia Maizuia aqui Zuia. conosco. A doutora Ana Cláudia, ela é especialista em direito do trabalho, direito de família e também em em psicologia. Com uma boa prosa, né? Vamos aqui abrir os trabalhos. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer, já te adianto que te admiro muito. Você é uma pessoa muito capacitada, humana, e é um prazer estar aqui com você. Bom, doutora Ayla, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos vendo. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o seu convite. Também admiro o seu profissionalismo. Acho que você sempre busca sempre estar sempre atualizada e sempre também ter um olhar humano para as situações que eu já pude acompanhar. Há pouco tempo nos conhecemos, mas tenho certeza disso. Então, é um prazer mesmo enorme poder estar aqui fazendo esse bate-papo com você hoje. Só para esclarecer um pouquinho, né, a minha formação inicial, sim, como psicóloga, né, foi a minha primeira faculdade lá atrás, faz tempo, e não exerço mais, né, não exerço desde que iniciei na advocacia, desde que me apaixonei completamente pela advocacia, a psicologia ficou mesmo, o exercício da profissão ficou bem lá atrás. Mas sim, faz parte, né, do meu eu, né? O conhecimento, né, que a gente vai adquirindo, ele não desaparece, né? Então ajuda na nossa formação como pessoa, mas só para esclarecer, né, como atuação profissional não existe mais faz muito tempo. E quem melhor, né, para poder trabalhar no direito, né, do que uma psicóloga, né? É de suma importância nos dias de hoje, né? Você tem que trabalhar o lado humano, né? Não dá para ser só técnica legal, né? Acho super importância isso. Eu sempre digo, né, que somos pessoas, né, nos relacionamos, né, tem sempre as nossas emoções, né, então acho que você ter um olhar, né, com mais cuidado, né, principalmente na área da família, né, como aquela pessoa chega, né, para você, com as dores que ela chega, então, assim, você tem um entendimento, né, melhor com todo o material, com a bagagem que você tem, né? Não que isso vá realmente fazer diferença, né, no exercício da advocacia, assim, na prática, né? Mas acho que quando você recebe essa pessoa, né, um pouco mais de cuidado com receber aquela emoção e de repente não ser tão objetivo, né? Ter um pouco mais de escuta. E que eu acho que isso também não necessariamente está presente só no profissional que foi da área da saúde, né? O psicólogo, porque tem muita gente aí também que consegue, né, fazer essa escuta. Eu acho até que para atuar, né, na vara de família, eu acho que precisa ter um pouco esse dom, né, de poder receber essas dores, poder ouvir, ter paciência, né, e a gente escuta por aí mesmo, né, que as pessoas falam em geral, ah, meu advogado é meu psicólogo também, né? Porque sim, né, as questões de família, elas trazem mesmo, né, muita emoção, né? Então acaba sendo uma coisa meio que não dá para dissociar. Eu acho que os bons profissionais dessa área têm sim essa escuta, independente de ser psicólogo ou não, né? Acho que tem sim esse cuidado. É verdade. E falando em relações, vamos falar de relações trabalhistas? Sim, sim. A nossa famosa pejotização, né? Nossa, tem Que dado o está que falar. dando um burburinho aí Sim. nas relações de emprego, né? A gente não se sabe para onde que vai aí com as matérias, né, que estão sendo discutidas, né? E assim, como aqui é uma roda de conversa, né? Sim. A intenção é prosear com uma boa prosa. Te pergunto, hoje, sem juridiquês, de forma bem clara, direta, o que é a pejotização na vida real? Sim. Vamos separar de duas formas aí, né? Um termo é um só, mas assim, do ponto de vista neutro, vamos dizer, né? É Uhum. a prestação de serviço através de uma pessoa jurídica, por pessoa jurídica. Esse seria o termo neutro. Aí o outro termo que dá um pouco mais que falar, né? Que leva por um caminho mais da ilicitude, vamos dizer, né? Que Uhum. seria
a contratação PJ mediante fraude, né? Que seria você dar uma roupagem para a contratação da pessoa física, dar uma roupagem de pessoa jurídica, mas quando você vai desnudar aquilo, vai olhar para aquela prestação, né? Como ela está sendo feita, aí verifica que, na verdade, tinha uma relação de emprego, né? Mediante vínculo, CLT. Então, teria essa conotação ruim, né? Porque basicamente seria visto como uma forma, né, de uma simulação, né? Para simular uma situação que não é a real. Entendi. Então, a gente pode definir é uma relação entre PJ e PJ, Sim, ou autônomos, sim, certo? autônomos, né? Ou então autônomos. Se a gente tivesse que explicar isso, por exemplo, numa conversa de WhatsApp, como a gente faria isso em uma frase? Se você for levar, né, pelo lado negativo, né, da pejotização, diria que é uma contratação de pessoa jurídica, né, mas com o cuidado, né, com todo o tratamento que se dá para um empregado. Né? E se fosse vendo o termo assim, mais só o termo, como eu digo, neutro, né? Aí eu diria que ela é lícita, né? Que ela nasce lícita, né? Ela tem o objetivo dela, né? Da contratação, ela não é esse de ilicitude e que ela é possível, que ela é plenamente capaz, né? Mas o problema é quando ela se desvirtua. E diria que não é um caminho indicado, né? Quando o objetivo é fazer esse desvirtuamento, né, dela, porque acaba que isso cai por terra, né? Porque exige uma forma, e aí, se você não está respeitando essa forma, facilmente acaba sendo comprovada que ela é fraudulenta. Então, você vê a pejotização hoje como uma vilã ou não? Ela ainda, com todo esse burburinho que está aí, né, na Justiça do Trabalho, nas empresas, né? Saber se contrata, se não contrata, faço PJ, não faço PJ, contrato de prestação de serviço, será que existe ainda? Você acha que ela, então, é uma vilã ou não? Ela ainda tem a sua validade, desde que ela, né, respeite a forma, né? O documento, vamos dizer, não a forma, mas o documento, né? Isso aqui, sem Sim. juridiquês. Eu não acho que ela seja vilã, não. Eu acho que ela pelo contrário, né? É uma outra forma de contratação, né? Que eu acho que a gente pode trazer essa ampliação para as relações de trabalho. E o problema mesmo é quando ela acaba não tendo, quando ela nasce já desvirtuada, né? O objetivo é para mascarar uma outra situação, né? Que seria a relação de emprego. Porque naturalmente, se você respeitar a forma, tudo, ela é plenamente viável, né? Aceita. Então, existe essa possibilidade. Só que, infelizmente, muitas empresas acabam optando justamente para afastar os encargos trabalhistas, né? Então, o objetivo primordial dessa contratação seria esse, né? E aí já nasce mesmo de forma desvirtuada e com certeza o resultado, né, não é o ideal, né, não é o esperado, porque se é para afastar os encargos trabalhistas, né, como não respeita a forma, numa possível ação, ainda pode ter, a empresa pode ser penalizada, né, e vai arcar com esse prejuízo. Né? Sim. Então, de forma bem, bom, em prosa, podemos dizer que se a intenção do coração daquela empresa for, for ir no sentido contrário da legislação trabalhista, de fato, ela tem um caráter de vilã mesmo, né? Sim, porque já né, já tem a intenção mesmo de burlar, né, a lei, né? Então, considerando isso, como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Então, eu tenho de fato um PJ que ele é de verdade e um PJ que vem com a intenção de fraudar. Se você pudesse colocar isso em requisitos, como que a gente consegue entregar isso para o empresário? Acho que eu começaria primeiro olhando o que caracteriza uma relação de emprego, né? Então, porque existem os elementos que caracterizam o vínculo de emprego. Então, se você olha para aquela situação, né, para aquela contratação que você quer fazer e já de imediato consegue ali identificar elementos da relação de emprego, já com certeza é uma PJ que, como você disse aí, vai dar problema, né? Então, seria isso.
Os elementos da relação de emprego, acho que é importante, a gente pode comentar aqui, que são a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação, né? Esses requisitos estão presentes na CLT e para configurar a relação de emprego, teria que ticar todos, né? Então, se todos esses elementos, não basta um, dois, né? Mas se você consegue olhar para aquela contratação e verificar todos esses elementos, então certamente vai estar configurado o vínculo e aí certamente numa ação, né? Facilmente isso vai ser, vai cair por terra, né? Essa PJ vai ser considerada uma PJ fraudulenta. Então é uma linha bem tênue, né, entre essa relação. Né? Apesar de preencher, por exemplo, se eu tiver uma empresa que preenche 2 requisitos, então eu não teria uma relação de emprego, eu consigo manter ali esse caráter, né? De pessoa jurídica, de pessoa né? jurídica. De contratação Mas de pessoas se eu jurídicas. considerar que existem uns 3 requisitos, a justiça vai sim declarar ali uma relação de emprego e aí é declarado o caso de uma pejotização. Sim, no caso os 4 requisitos, né? Teria que ter os 4 requisitos. Os 4 requisitos e assim, às vezes alguns requisitos são um pouco frágeis mesmo, né? Por exemplo, a pessoalidade. Na PJ, você pode mandar uma outra pessoa do seu lugar, não precisa ser aquele prestador de serviço, mas muitas vezes aquela PJ, ela só tem uma pessoa, não tem como ele mandar um outro, né? Então, se você for ver aí, está caracterizado a pessoalidade. Mas aí, analisando com os outros requisitos, né, você consegue afastar. Se não tiver presente, por exemplo, a subordinação, que eu entendo que é o mais forte, né, que é o divisor de águas aí, é a subordinação, aí você consegue afastar, né, sem correr esse risco. Por isso, eu entendo assim que se você, a hora que você está pensando na contratação de uma pessoa jurídica, você vai vendo o tipo de risco, né? De repente tem um risco leve, um risco moderado, alto risco, né? Dependendo de como vai se dar essa prestação de serviço, né? Por isso, o ideal é uma análise mesmo bem certeira, né? Olhar, ver item por item, né? Um advogado, que é a pessoa capaz para fazer isso, né? O profissional capaz para estar fazendo essa análise e orientando a empresa para evitar o risco mesmo. Exato. E essa discussão hoje, né? A gente chegou lá em cima, né? Agora está em conversa de gente grande, Sim, né? Porque STF, existe ali né? uma discussão, né? Quem que vai julgar essas causas? É a Justiça Estadual? É a Justiça Comum, né? Tá dizendo o tema, né? 1389, né? Do TST. Isso. E aí tá essa discussão. E considerando essa discussão, qual que é o tema central dela? É um tema... A gente tem outras discussões? Como que tá essa questão ali lá com o nosso ordenamento jurídico? Sim. Então, vai ser julgada a questão da competência, né? Que eu acho que é o primeiro que a gente tem que ver, afinal de contas, de quem é a competência para julgar esses tipos de processo, né? Tem a questão da pejotização. Então, vai ser a justiça civil ou é a trabalhista, né? Isso está em discussão, por conta da PJ ser uma área afeta do civil, né? Então, quem vai fazer essa análise, né? Quem é o órgão competente, né? Para julgar isso. A outra coisa que vai estar sendo discutida são se ela é lícita, né? Então, acho que aí vai ter acredito que vem delinear melhor, né, como deve ser essa contratação, acredito que vai nesse caminho. E por último, a questão do ônus, né, uma questão processual, né, de quem será o ônus da prova, né, é do empregado, é do empregador, quem que fica com esse ônus de provar se houve ou não a pejotização. Isso vai ser... Os processos hoje estão suspensos, né, na verdade, o ministro Gilmar Mendes suspendeu em abril do ano passado, a gente já está aí quase para um ano, né, dessas suspensões, porque foi verificado que ele tinha repercussão geral, né, então vai atingir todas as ações no território nacional, então precisa ter a suspensão para decidir, né, essas 3 situações que eu acabei de falar, e a gente está aguardando, né, já vamos aí para um ano.
Eu acho que nenhuma das partes é beneficiada com a demora, porque não é bom para o judiciário, porque quando houver decisão vai vir tudo de uma vez, né? Não é bom para o reclamante que fica esperando, né, receber os valores dali que ele acredita que ele era empregado, e por outro lado também para a empresa também não é bom, porque também a gente sabe que tem juros, né? Então, essa conta, se não for reconhecida a contratação PJ, né, vai ter um passivo aí. Então, não é bom para ninguém a demora, mas também não temos muito o que fazer, né? Temos que aguardar. E tem que se discutir, né? Sim. Tem que se discutir. Eu vejo que o contrato existe algumas nuances, né? Eu lembro de um caso do escritório, inclusive, em que eu tinha uma empresa que era uma empresa de marketing e ela trabalhava muito com essa questão do PJ. Só que a relação era ali, existia uma relação de se você colocar ali os requisitos, até ela compreendia, mas era muito, existia uma autonomia muito grande ali, mesmo assim teve essa relação, né? Aquele contrato em si não foi regido pelo Código Civil, mas quando ele foi redesenhado como se fosse. Até o valor pago foi um valor alto, né? Sim. Hoje eu vejo ali uma dificuldade em tentar até em ter a necessidade de trazer esse tema exatamente por causa dessa proposta. Se hoje eu sento, falo em termos, né, legais na esfera civil, depois eu trago uma trabalhista, então os termos iniciais não são mais considerados, porque se hoje eu tenho um contrato que ele fala que que eu devo receber 3 mil e eu vou receber 3 mil porque eu não tenho um carro trabalhista, e aí vem depois uma norma e fala, não, mas você agora vai ter que pagar 3 mil porque de fato existe uma relação de emprego, só que se a gente for considerar, por exemplo, uma convenção coletiva, o valor não seria de 3 mil, seria de 2.100. E aí, como que ficaria essa questão? Porque eu vejo que a Justiça do Trabalho ela vai atribuir os 3 mil como termo como inicial salário. para uma verba salarial, mas no início, ou seja, acaba que existe eu entendo que existe uma contradição nessas relações, porque se a conversa inicial ela tem um caráter civilista, depois se eu trouxer um caráter seletista, eu tenho um grande prejuízo. Sim. Então, a pejotização talvez eu não vejo como algo benéfico para a empresa mais. Se ela não tiver, por exemplo, essa competência atribuída à justiça comum. Se ela for direto para a justiça trabalhista, eu vejo que a gente vai ter ali um problema, mas é algo que tem várias nuances, né? A gente precisa, de fato, discutir. E eu acho que essas questões todas, eu espero, né, que venha alguma delimitação maior, né, pelo STF, porque realmente essas contradições, né, é que acabaram batendo na porta do STF, né, porque a Justiça do Trabalho reconhecia o vínculo, né, mas quando chegava mediante recursos até o STF, né, não optando seguir pelo recurso de revista, mas levando o processo para o STF, muitas decisões eram cassadas. Então, assim, tem entendimentos contrários, né? Me parece, né, ao meu sentir, que assim, o STF é menos engessado nesse sentido, né? Acredita que há o reconhecimento, né, de outras possibilidades de contratação, que não seja só a CLT, né? E a Justiça do Trabalho acaba tendo um enfoque maior nisso, né? Nos requisitos, na relação de emprego, prevalecendo sempre a CLT. Então, acho que precisa mesmo dessas delimitações, né, para que finalmente as coisas tenham um entendimento só. Sim, é verdade. Considerando isso tudo, então a gente ainda consegue contratar PJ com segurança, certo? Eu acredito que sim, porque se você fizer uma boa análise, né, que tem alguns casos clássicos que perfeitamente se adequam a PJ, né, trazendo para a atualidade aqui as startups, né, contratam consultores PJ, o advogado associado é PJ. Então, assim, existem alguns casos clássicos que perfeitamente se encaixam. E outros que você tem que realmente fazer essa análise, né? Fazendo uma análise bem feita e realmente colocando isso em prática,
né? Eu acredito que é possível, que o problema é que às vezes faz a análise, faz o contrato direitinho, mas na prática não funciona assim. E a Justiça do Trabalho, um dos princípios dela é a primazia da realidade. Então, né, se você tem um documento que está delimitado, é tudo direitinho, mas na prática não acontece daquela forma, acaba mesmo que se transformando numa ação, né? E é por isso que eu digo, é um alto risco. É um alto risco, porque é o que você acabou de falar. Quando você faz um contrato de pessoa jurídica, a remuneração, não é salário, a remuneração, ela é maior do que se fosse ver o salário da categoria. Quando há o reconhecimento, né, o juiz diz, não, realmente essa relação aqui eu estou olhando é uma relação de vínculo de emprego. Aí o salário é justamente a remuneração que ele estava recebendo. E aí é a base de tudo, né? Todas as verbas rescisórias, tudo vai ser calculado com um valor elevado, que se ele fosse o empregado, ele não seria aquele o ganho. Então, isso tudo gera, né, um passivo muito, muito grande, né? Então, realmente é um caminho, é um risco, que às vezes a empresa prefere seguir, né? Às vezes ela acha que financeiramente é viável, prefere correr esse risco, né? E algumas empresas fazem isso. Mas, né, se você for analisar, né, o ideal mesmo, por conta de um alto passivo, seria mesmo fazer uma verificação mais segura, né, mediante a contratação de um advogado, para estar indicando se é viável ou não. Então, o segredo está no nosso dia a dia. Sim. Eu posso ter um PJ, posso fazer um contrato bem estruturado. Sim. Mas o segredo está na autonomia, certo? Exatamente, esse é o principal, né? É o principal, né? Na autonomia ali. Autonomia. E às vezes, assim, como você fala, no dia a dia, né? Então, às vezes, tem empresas que têm um gestor, né? E aí ele não faz essa diferença entre um empregado e um PJ, e aí quer dar ordens para o PJ, né? Como ele faz para o empregado. Então, as coisas se misturam um pouco, né? Não tem essa delimitação correta. Isso tudo é de dia a dia, né? Que acaba, às vezes, não dando importância, né? Às vezes a empresa não dá importância, mas que que é fundamental, né? É de suma importância. Tem que olhar para isso, tem que estar sempre analisando se está agindo da forma exigida. Até a forma como se solicita, né? Eu vejo que as solicitações, por exemplo, quem trabalha muito com cronograma de trabalho, querendo ou não, ali você tem a empresa é forçada a exigir ali, né, um resultado daquele prestador de serviço, que de certa forma já caracteriza. Sim, né? Porque não pode ter meta, né? Exatamente, não pode ter meta. Se E tem aí, meta, como que a gente faz? Se eu não né? posso exigir do prestador, como que eu faço essa abordagem, então, com o prestador? E eu vejo hoje essa dificuldade, a gente não se fala sobre isso, a gente só cobra, né? O empresário, ele cobra, mas ele não sabe como cobrar. E é difícil mesmo. Se você vai exigir resultado de um prestador de serviço, né, de fato tem que ser diferente de um colaborador seletista. E aí, pensando nisso, como deve ser o comportamento dessa liderança para impedir que ela faça essa confusão ali de forma assim bem direta, proseando mesmo? Como que eu falo hoje, se eu tivesse aqui um empresário, como você falaria? Olha, toma cuidado com isso, não faça isso, emita nota fiscal, evite esse tipo de conduta. Qual seria assim, uma dica que você considera valiosa que você entregaria hoje para esse empresário? Sempre estar atento, né? Nos requisitos que vão caracterizar a relação de emprego, para não cometer, né, exatamente esses erros. Por exemplo, exigir que o PJ participe de todas as reuniões da empresa. Não dá para ter essa exigência, né? Eu vejo, já fui consultada a respeito disso. É PJ, mas está pagando vale alimentação. Não, CPJ não tem benefícios, né? Então, assim, tem que ter um olhar, né, realmente, a partir do... Porque não é só, contrata lá PJ, fiz o contrato bonitinho, mas eu quis ajudar. Então, mas, né, você tem que respeitar a forma para justamente não criar essa confusão e não abrir brechas, né,
para que numa possível ação isso tudo te prejudique, né? Então tem que estar atento, não dá para se fiar, vamos dizer, só no contrato, né? Ah, não, o contrato tá bonitinho, tá tudo certo, né? Então tem que estar atento mesmo com essas condições. Tô conversando com você, estou me lembrando de uma situação que eu defendi uma empresa que o motoboy estava querendo o vínculo. E aí a gente conseguiu provas, né, de conversa pelo WhatsApp, onde ele era chamado para vir fazer entrega e ele dizia que ele não podia ir, mas queria mandar outra pessoa. Então aí, olha só, já não tem o caráter, não tem o requisito, né, da pessoalidade. Então ele não precisava, ele podia mandar outro, né? Tinha nas conversas, agora eu não posso, porque eu estou num bairro tal, está muito longe, não consigo chegar aí, então não vou. Então, assim, ele tinha total liberdade para aceitar ou não o trabalho, né? Então, já estava aí fora dois elementos, né? Insubordinação, que é o elemento mais forte, né? Que dá ao PJ essa autonomia, essa liberdade, né? Não tem a subordinação. Então, isso aí foi bem tranquilo fazer essa defesa, porque estava lá bonitinho, né? Já estava lá na conversa, né? Estava eliminado. E falando em contrato, eu lembrei de um caso que teve no escritório uma vez, e foi bem interessante, porque foi a sentença favorável, né, para o reclamante à época, e o juiz observou algo que eu acredito que no dia a dia a gente não nota. Ele declarou que havia o vínculo, e eu lembro que ele pontuou o capital social, né? Porque se usa muito, né? Se usa o MEI, né, como prestador Sim. de serviço para criar esse vínculo, que eu acho que hoje a demanda maior é exatamente nesse sentido, né? A partir do momento que liberou o MEI, né, mudou-se, né, o panorama das novas relações de trabalho, né? Sim, O autônomo teve direito ali a um CNPJ. E aí, a partir disso, se faz um contrato, coloca lá o CNPJ, estabelece uma relação de prestador de serviço, CNPJ com o CNPJ. E aí, nessa sentença, o juiz, eu lembro que ele observou o capital social para falar que aquela empresa, né, que era o reclamante que estava pedindo vínculo, ela não detinha nem o capital social para ter uma relação de prestadora de serviço. Sim. Que aí lembra, por isso que é importante, né, Sim, ter um sim. bom contrato desenhado, porque até o capital social você precisa observar ali do MEI. Sim, porque geralmente o que acontece, né, quando a empresa quer mesmo, né, mascarar essa relação de emprego, pega a pessoa física e fala, olha, você tem que abrir uma empresa, né? Aí a pessoa vai lá, abre a empresa, né? Tem o CNPJ, vai emitir nota fiscal e pronto. O empresário, né, acho que está tudo certo, né? E aí não olha, né, todas essas outras nuances, né? Como, por exemplo, a exclusividade, né? Você falando, a exclusividade, ela não faz parte dos elementos da constituição do vínculo de emprego. Não tá, mas ela tem um peso, né? Ela emite nota fiscal só para aquela empresa, trabalha só para aquela empresa, porque o PJ, o prestador de serviço, ele também quer ter mais liberdade para estar trabalhando com outras empresas, né? Ele não quer ficar só ali, justamente que ele tem a possibilidade de estar prestando serviço para outros, né? Tem a possibilidade de ter maior renda, de não estar ali preso, né, na relação de emprego. Então, isso conta muito também. É importante na análise, né, quando vai analisar tudo, a exclusividade é algo que, se você vai, vamos dizer, fazer uma pontuação, né, de risco alto, moderado, né, então eu diria que entraria no risco moderado, porque não está nos requisitos, nos elementos, né, da relação de emprego, mas conta sim, com certeza, essa análise, né, vai ser feita pelo juiz. A gente conversando, me veio à mente outro caso aqui bem interessante, como que nessa discussão afeta não só as esferas trabalhistas, mas como direito de família. Tem um caso no escritório, para variar, que eu tive uma decisão, né, da vara de família em que a juíza, ela estabeleceu o salário, a pensão alimentícia com base se o reclamante não, né, o réu, perdão, o pai da criança, né, o genitor, era seletista ou não. Certo. Só que nesse caso,
o genitor, ele trabalhava para a empresa como PJ, que é considerado informal para o direito de família. Sim. E aí, quando ele é considerado informal, normalmente o que você vê no judiciário, assim, pelo que eu vejo, não sei se vai ter a mesma opinião, é que existe o binômio possibilidade-necessidade, ele reduz. Sim. Então, eles têm a prática de diminuir o valor da pensão Sim. exatamente porque ele é informal. É. Só que hoje a informalidade, né, tá aí de forma ampla pra gente. Sim. E nesse caso, eu tive uma dificuldade inicial de estabelecer essa pensão alimentícia exatamente porque esse PJ é enquadrado como informal e não como seletista. Então, esse é um tema que ele vem para várias esferas, né? A gente realmente, de fato, se a gente consegue estabelecer ali competência, quem que é o ônus, começa a clarear até ali numa possível relação de família, que ela acaba sendo afetada ali, né? Você sai dessa esfera aí. Sim, com certeza, não, com certeza. Eu estou pensando aqui também a questão de ser considerado com informalidade, porque se pressupõe, né, que na CLT, a maioria, né, não todos, existem vários tipos de contratação, mas aí, pensando no contrato por prazo indeterminado, né, então, aí no caso do prestador de serviço, não, né, então não fica com essa certeza, né, talvez por isso também a justiça vá por esse caminho aí, porque não tem uma certeza de estar prestando serviço, mas até quando, né, Geralmente é para fazer alguma coisa específica, né? Tem uma coisa mais delimitada, né? Então, talvez, não sei, mas me ocorreu isso. Talvez a justiça vá por esse caminho, né? De não ter tanta certeza, né? De tempo, né? Mas também, aí isso é outra história, né? É outra história, é uma outra história. Não vamos... Outro momento de prova. Outro momento, sim. Para finalizar, já estamos chegando ao momento final. Então, resumindo toda essa prosa, próxima vez, né, teremos pão de queijo. Com uma boa mineira. Com uma boa mineira. Com uma boa mineira. Sim. Eu amo pão de queijo. 3 sinais, então, de que a empresa ela pode estar colocando em risco as suas relações. Sim, sempre que ela estiver muito próxima dos requisitos da relação de emprego. Por exemplo, 3 sinais. Existe o controle de jornada, né? Você ter horário fixo para entrar e para sair, isso é típico da relação de emprego, né? Porque o empregado, ele ganha estando à disposição do empregador, né? E o PJ não, ele ganha pela prestação de serviço, pelo aquilo que ele vai entregar. Então, aí já sinaliza algo que está pendendo para que não seja uma PJ. Inserir também, né, na rotina da empresa, usar e-mail corporativo, exigir que participe das reuniões, todas as reuniões, né? Então, pagar os benefícios, né? Paga para o CLT, vamos pagar também o PJ, né? Vamos ajudar, vamos dar esse plus, né? Então, também já levanta, né, um sinal aí de alerta, né? E o principal deles, né, que não dá para não falar, que é o carro-chefe, aí, vamos dizer, é a subordinação, né? Se o PJ ele não tem, né, a autonomia para gerir como ele vai fazer o trabalho dele, né? Se ele tem que ficar preso como a determinação de horário, de como vai ser feito esse trabalho, né? Do jeito que o empregador quer, que a empresa quer, tá bem aceso, tá disparado, né? O sinal de alarme tá bem aceso, tá disparado. É verdade. É verdade. Então, doutora Ana, gostaria de te agradecer novamente pela oportunidade, né, de ter aqui esse momento de prosa, né? Pejotização de fato ali precisa ser resolvida, né? Sim. E para que a gente consiga começar a desenhar melhor essas relações, né? Muito obrigada pela sua presença, espero que esteja aqui outros momentos com a gente. Eu agradeço o convite, foi uma delícia esse bate-papo e assim fica a esperança, né, de que nas decisões, né, como será feita essa delimitação aí pelo STF, eu espero mesmo que possa ser, que venha para somar, né, que venha assim no reconhecimento de que a PJ ela pode ser
uma outra forma de contratação de trabalho, que a gente possa trazer luz para esse momento, né, de outras formas de trabalho que não seja só a CLT, para que seja um avanço, né, e que seja um avanço aí na nossa sociedade, né, e não um empecilho. Ficamos aí na torcida do que virá, né, do que virá. Mas foi um prazer enorme ter esse bate-papo com você. Volto sim para comer um pãozinho de queijo. Obrigada a todos e volte para o nosso próximo capítulo do Prosa em Lei.